Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem, Boa Regina? noite, tudo Boa jóia? noite, Tudo bem, Fabiana? tudo bom? Olá, olá, boa noite. Oi, Lore. Tudo? Tudo bem? Tudo e vocês? Tudo jóia, graças a Deus. Jóia, Maravilha. Que bom, Regina, tudo bem? tudo jóia, graças a Deus. Bom, Gente, vamos a lá, gente vai né, esperar Felipe? uns minutinhos aqui, só uns 5 minutinhos para compartilhar a tela até o pessoal entrar. Mas já aproveitando que a gente está aqui com vocês, nós temos dois encontros aí que a gente programou. Hoje é o primeiro encontro com vocês, onde a gente vai estar falando principalmente sobre oportunidades. Eu acho que é um ponto bem importante. A gente estuda muito o mercado. E a gente vai trazer isso para vocês hoje. Eu acho que é importante ter essa visão. E no segundo encontro, a gente vai estar falando naturalmente um pouco sobre as IAs, que é algo que a gente vem crescendo muito, né? Também a gente vai trazer para vocês aí, tá? Então, fiquem à vontade para perguntar depois no final ali, quiserem tirar uma dúvida ou outra, a gente vai estar também tá de olho no chat. Mas como geralmente são muitas pessoas, a gente vai pedir para que no final vocês mandem, a gente olha depois o chat, as dúvidas, e daí pontua para vocês ali também, tá bom? Maravilha? Ok. Bora, Credo, gente, pessoal. todo mundo de câmera fechada, né, Lorena? Cadê Então, esse só a Regina pessoal? ali. Todo mundo de pijama, hein, gente? Que isso? Não tem problema, pode ficar de pijama, estando em casa e confortável, onde quer que vocês estejam. Muito bom ver a participação. Boa noite, Simone. A todos. Iniciaremos. Então, como complementando o que o Felipe falou, é isso, né? Essa aula é dedicada a quem já está aí no meio de design interiores e também para quem quer ingressar no ramo de design interiores, né? Nós somos uma escola, somos Centro Europeu para quem está chegando agora e nós temos alguns cursos na área de decoração e design. E a ideia é passar para vocês um pouquinho sobre, né, o que a gente enxerga como nichos de trabalho, oportunidades de trabalho na área de design de interiores, e como o Felipe falou, a inteligência artificial hoje ela está caminhando tão rápido, e nós somos uma escola muito antenada, nós somos uma escola da economia criativa muito antenada, sempre buscando atualizar, enfim, andar pau a pau com as atualidades. Então, inteligência artificial é uma coisa que a gente tem estudado bastante, né, Felipe? E Muito. colocado em nossos projetos, e a gente também quer ensinar um pouquinho para vocês. Mas nesses dois encontros, a aula de hoje, a gente vai explorar um pouquinho como está esse mercado de trabalho, né, quais são as oportunidades que vocês podem atuar. E é isso. Fábio, boa noite. E eu chamei o Fábio para ele falar um pouquinho no Boa final da noite. aula. O Fábio, assim como alguns de vocês que estão com a gente, estudou com a gente. E eu chamei o Fábio para falar um pouquinho aí no final da aula como tá essa carreira dele e como vocês também podem perceber esse mercado de trabalho por aí. É isso aí, Lore. Não, deixa E eu fazer uma enquetezinha rápida aqui. vai lá, vai Coloca lá. no chat, por favor. Muitos de vocês eu conheço, mas coloca no chat da onde vocês estão falando, né? De qual cidade vocês estão falando e se vocês já atuam na área, pra gente sentir um pouquinho da temperatura aí, tá bom? E eu ativei o mudo de alguns de vocês, porque a gente às vezes ouve o nosso eco, sabe, da própria voz? Mas quando vocês quiserem falar, fiquem super à vontade e podem abrir o microfone e comentar. Ah, legal. André é estudante de design interiores. Manuela também é de Gramado, técnica em design interiores. Uhum. Fabiana do Rio de Janeiro, penúltimo semestre da Faculdade de Design Interiores. Maravilha, maravilha. A Simone aí atua, mas ainda está em transição de carreira. Eduarda atua e também faz já o Centro Europeu. A Carol de Lagoa Vermelha também faz Centro Europeu. Que bom vê-los aqui, gente. Sempre um prazer estar com vocês e dividir um pouquinho aí das nossas experiências. Alguns aninhos de mercado, né, Felipe? 16? 16, então. Tem um tempinho, velho. Vamos compartilhar a tela, Vamos então? começar. Bora? Vamos. Vamos lá, Aham. né? De A qualquer forma, Malu, a gente, essa é a Malu, nossa Malu, apresentação. a Malu, Carlos e também estão escrevendo ali.
O Carlos constrói casas para vender. Olha, são um nicho legal que a gente vai comentar também. E quer depender menos da parte da arquitetura, ser um pouquinho mais independente. Maravilha, Carlos. Tami e a Lore, você Malu fica de estão. olho no chat, então, aí, Tô tá? de olho no chat aqui. A Maravilha. Tami, só vou falar aqui. Ah, que legal. A Tami mora em Haia, Países Baixos. Fez 1 ano e meio de arquitetura, trancou, cursou ADM, Olha. hoje é graduada em ADM, mas sinto que teu coraçãozinho bate aí pela área, hein, Tami? Arquitetura e Uhum. design. E a Malu é de Florianópolis e trabalha com molduras. Maravilha. Então fiquem com a gente aqui. Podem continuar escrevendo, que o Felipe vai iniciar, mas eu tô ligadinha aqui no chat, pessoal. Maravilha, gente. Vambora. Então, eu estava comentando, gente, que é esse conteúdo que a gente está gravando, depois ele sobe para o YouTube, tá? Então, se alguém eventualmente quiser rever esse conteúdo, ele vai estar em breve na nossa plataforma, no nosso YouTube lá, tá? Bom, eu e a Lorena, nós conversamos e fomos dando uma olhada para trazer para vocês, né? Até como tema de hoje, desse primeiro encontro, novos caminhos e novas possibilidades dentro do design interiores. Então, eu vou passar a primeira palavra para a Lore, para ela se apresentar, depois me apresenta e nós vamos em frente, tá? Vamos lá, pessoal. Prazer. Então, para quem não me conhece, meu nome é Lorena Furuzawa. De formação, eu sou arquiteta, formei pela Universidade Federal do Paraná em 2010, então esse ano são 15 anos aí de estrada. Fiz algumas pós, alguns cursos de extensão. Eu gosto muito dessa parte de gestão, de administração. A Tami falou que fez ADM e, Tami, vou te falar uma coisa. A gente que quer ter escritório, né, que atua sozinho, precisa também gostar um pouco dessa parte de administração. E eu tenho meu escritório, que se chama Insight Arquitetura, né, e desde 2015, na verdade, eu errei ali. Esse ano fazem 10 anos aí que eu tenho meu próprio escritório. Eu estou no Centro Europeu desde 2018, já dei alguns módulos, já fui professora de alguns módulos do curso, e hoje, junto com o Felipe, desde 2020, vai fazer 5 anos que nós atuamos aí como supervisores, e a minha parte é a supervisão do curso de Design Interiores online. Então, eu amo estudar, eu amo lecionar e, acima de tudo, eu gosto muito de trabalhar com projetos, tá? Acho que o próximo slide o Felipe pode passar. Hoje eu printei aí o Instagram do meu escritório, se chama Insight Arquitetura, vou colocar aqui no chat para quem quiser seguir. E eu atuo na parte de interiores comerciais. Esse é o minha principal atuação de negócio. Eu faço muitas lojas, assim, de todos os tipos, restaurante, padaria, loja de roupa, enfim, e também um pouco da área corporativa, né? Escritórios, clínicas, tudo isso. Eu amo essa parte de design comercial, eu gosto da agilidade, da rapidez. São projetos que giram muito rápido e a gente tem que, enfim, ser muito antenado. Coloquei também o meu Instagram pessoal para quem quiser, é Lorena_Furuzawa. E é isso, tá? Apesar da formação de arquitetura, a gente fala muito disso no início. Quando eu tinha esse bichinho da criatividade, né, que eu queria lidar com projetos, eu, obviamente, fui para a faculdade de arquitetura porque naquela época, 15 anos atrás, a nossa profissão de design interiores não era tão bem difundida naquela época. Então, se você gostava de trabalhar com criatividade, ou você ia para design gráfico, né, ou ia para arquitetura, mas hoje a minha especialidade é focada em projetos de interiores. Inclusive, essa semana entrou em contato um cliente comigo interessado em fazer projeto de um prédio comercial. Não é meu foco, então eu até direcionei para outro colega, porque hoje eu atuo essencialmente com interiores. E deixa eu me apresentar para vocês, gente. Até deixei já a rede social aí para que vocês possam seguir também, né? Depois eu vou mostrar as outras. Então, rapidamente, gente, eu sou arquiteto urbanista também, estou formado já aí já há bastante tempo. Estou cuidando já do setor europeu, já são 8 anos esse ano, na parte do curso de design de interiores do presencial, garden design, light design. Eu sou proprietário da Bender Arquitetura e da Render Curitiba também. A gente trabalha com muita parte de imagem. O Fábio, que depois vai falar com vocês, ele também gosta muito dessa parte. E eu sou um apaixonado por essa parte de marketing do modo geral. Sempre gostei muito e sempre estou buscando me atualizar em relação à inteligência artificial. Então, até no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre isso. E é uma das coisas que eu utilizo muito e gosto muito da inteligência artificial, porque eu entendo o quanto isso me ajuda em relação aos meus processos que eu tenho dentro do escritório, a otimizar tempo e facilitar a nossa vida, né? Então, acho que hoje a inteligência artificial e ela veio muito forte
não só na imagem, mas em tantos recursos legais que a gente vai observar aí também mais para frente, tá? Então, deixo também as redes sociais aí. O meu nome é Felipe Bender, acho que muitos eu já conheço aí também. Tem a Render Curitiba e a Bender Arquitetura, que são as empresas aí que a gente tem também, tá? Bom, mas vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que conversar com vocês, gente, é entender que a gente está vivendo uma nova era. Fato. E talvez tão acelerada quanto, ou muito mais, na verdade, né? A percepção que a gente tem hoje de tempo, eu brinco que a nossa percepção de tempo ela está relacionada a um áudio, né? Se vocês recebem um áudio de 2 minutos, muitos de vocês já escutam na velocidade 1,5, tem gente que escuta na 2. Então, esse eu falo que a agilidade ela está tão rápida que a nossa vida ela está baseada em coisas muito rápidas. E assim veio a tecnologia. Então, se anos atrás a gente tinha uma revolução grande de tecnologia a cada 5 anos, a cada 3 anos, hoje a gente está falando de uma revolução aí de tecnologia a cada 4 meses. Então, está muito rápido em tudo que a gente está vendo. Então, a gente tinha o paralelo antigamente dos celulares, né? Então, um celular novo. A cada ano é lançado um celular novo. Hoje, eu acho que até antes disso está acontecendo esses lançamentos, né? Não só em telefonia, mas principalmente em IaaS que a gente vai ver para frente. Mas o nosso mercado, ele caminha junto com isso em vários aspectos também que a gente vai ver também, tá? Mas antes de entrar lá na frente da IA, que é um auxílio para vocês, que eu acho que é maravilhoso, a gente tem que entender, Lorena e pessoal, o crescimento desse nosso mercado. E é um mercado que segue em muita expansão aí. A gente percebe que a construção está muito em alta, tem muitos edifícios acontecendo, muita gente trabalhando aí com reforma, né, com house flipping, com tanta coisa que está acontecendo que a gente vai mostrar hoje para vocês, mas a gente percebe também que cada vez mais os consumidores, eles são mais inteligentes. Eles, assim como vocês, eles não são bobos, eles têm acesso ao seu smartphone, à tecnologia, à informática, eles estão percebendo, né? Puxa, qual revestimento é esse? Ah, deixa eu dar uma olhada nisso. Então a gente tem que estar sempre muito atualizado nessa área, né? A gente não precisa saber tudo, a gente divide muita responsabilidade com fornecedores, com parceiros, mas quanto mais curioso a gente é, eu brinco que o algoritmo ele é malandro, né? Ele vai te entregar mais e mais coisas em relação a isso, né? O interiores, como a gente sabe também, cada vez mais espaços, mais pockets, né? Então hoje é comum, existem dados aí que mostram que, por exemplo, São Paulo, se a gente for analisar, cerca dos últimos 2 anos, os apartamentos, cerca de 80 e poucos por cento, não me lembro exatamente, 87, 86, foram apartamentos construídos de até 45 metros quadrados. E aqui em Isso foi Curitiba também, né, também, Felipe? Também essa tendência que vem dos grandes centros urbanos, porque o espaço é mais reduzido, todo mundo quer morar mais próximo do é seu verdade, trabalho, enfim, das atividades urbanas. Então a gente cita que São Paulo por ser uma metrópole e sim, ditar tendências, mas aqui na nossa cidade, né, em Curitiba, a gente já percebe construtoras indo para esse viés, e com certeza na cidade que vocês moram também vocês devem ter sentido, né, que os apartamentos estão com espaço mais reduzido. Óbvio, continua com o nicho de grandes apartamentos, apartamentos de alto padrão, mas em geral os apartamentos estão cada vez menores. E até eu vi um post esses dias no Instagram de um arquiteto, um designer que colocou planta, apartamentos padrão na década de 70, sim, década de assustador. 80, 90, 2000. Então, hoje, às vezes, um apartamento de 55 metros quadrados possui 2 quartos, cozinha, até varanda, às vezes. E essa Sim. importância da gente projetar bem, otimizando os espaços, né? Isso, e assim, ó, essa imagem que a gente está mostrando para vocês, eu acho legal comentar que muito ou quase tudo do que vocês vão ver hoje aqui, ou é produzido por professores ou alunos. Então, essa imagem é de um aluno que se formou com a gente, que é o Gabriel, que é um cara que eu acho que tem muitos bons projetos, né? Depois vai ter as redes sociais para vocês seguirem, mas para a gente levar que é um investimento em bem-estar, né? E eu acho que essa imagem, ela procura traduzir muito isso, né? Então, puxa, o que que a gente vende? Não é só o belo, né? A gente vende os projetos que fazem parte de uma família, que fazem parte de um contexto. Então, quando um aluno como a Cássia, que é desse projeto, desenvolve um projeto, e pode parecer meio clichê o antes e depois, mas o quanto isso impacta, e quanto isso transforma, não é só pelo post ou pelo like, ou pelo, né, o seguidor, é muito mais do que isso. É quanto esse projeto vai impactar a vida dessas pessoas. E eu acho que nesse ponto a nossa profissão ela é maravilhosa e ela é transformadora, né? E aí, Lorena, é uma Tá sem é, áudio, Felipe. eu posso colocar com áudio, gente? Peraí, como é que faz aqui Pode, mesmo né? hoje? Tem que compartilhar, daí em cima tem um botãozinho que diz console ali. Você para de compartilhar? Não, não, para de compartilhar o Ah, Teams. perdão, lá no. Tá. Isso, aham.
Aqui, Interrompe, e daí compartilha com o som. tá bom. Aí, agora sim. Então, antes de passar ali só, olha só que louco isso, né, gente? A Lorena sempre falou isso, é uma coisa que sempre me marcou bastante, essa questão do que pesquisas mostram que a gente passa 87% da tua vida sobre um teto, sobre uma construção. Então, vamos mostrar um videozinho para vocês aqui rápido, muitos já viram, mas quem não conhece a nossa escola, para que vocês possam entender um pouquinho sobre o papel que é um design de interiores, né? O que que é o nosso papel aí como pessoas que trabalham com criatividade, pessoas que trabalham nessa área? Some people think interior design is a look. In fact, it must be really fun buying furniture, is something one person said to me once. But I see it differently. We spend 87% of our lives inside buildings. How they are designed really affects how we feel, how we behave. Design is not just a visual thing. It's a thought process. It's a skill. Ultimately, design is a tool to enhance our humanity. It's a frame for life. Muito bom esse vídeo, né, Lori? Esse vídeo, quem é nosso aluno já deve ter visto, né? Que é um trecho que a gente passa até na nossa primeira aula, mas é de um documentário da Netflix que se chama Abstract, e tem várias profissões criativas, e esse é um episódio específico sobre design de interiores com a Ilse Crawford, que é uma design de interiores renomada mundialmente, e ela fala sobre isso. E é muito bacana, porque ela diz assim, as pessoas chegam para ela e falam assim, nossa, você é designer, deve ser muito legal, né? Escolher, assim, móveis, e Uhum. escolher cores de paredes. E ela fala assim, não, pessoal, é muito mais que isso. É um processo mental, é como a gente emoldura a vida das pessoas, é como a gente traz qualidade de vida para todo mundo. E um design interiores, ele trabalha com ergonomia. Não é lógico que tem a parte gostosa e criativa, que é uma delícia, que é sobre escolher cores e revestimentos, escolher móveis, sim. Mas quando a gente pega um projeto para fazer, a gente enxerga aquilo com o coração, com a alma, né? Como que Uhum. aquela pessoa quer morar naquele espaço, quais as atividades que ela faz ali. E é isso, né? O design interiores, ele é quase uma profissão holística, assim, ele tem que entender a vida daquela pessoa, ou eu que lido com comercial, tem que entender como que aqueles clientes gostariam de estar naquele espaço, Se o que meu sentir. cliente quer, o que meu cliente quer vender, aquilo, né? É interpretação pura, assim. Uhum. Então, quanto mais sensível a gente for a isso, melhor os projetos ficam. E Uhum. quando um cliente contrata um projeto, a gente não tem que vender o valor, a gente tem que vender, né? Porque existe uma diferença muito grande entre o valor do projeto, que seria a cifra somente, e o investimento sobre a qualidade de vida dele. Então, digamos, um projeto, né? Um profissional vai cobrar 5.000, outro vai cobrar 15, outro vai cobrar 10, ou 20, ou 50. Existem até essas diferenças. Tem profissional que vai cobrar, digamos, 30.000 por um projeto e outro vai cobrar 3.000 por um projeto. São valores diferentes. Assim como o serviço, um médico especialista não cobra super, né, cara o valor da sua consulta e o outro não. Mas é sobre isso. É como que você vai ser tratado por aquele espaço. Você vai morar naquele lugar. Você vai Uhum. viver, ou pessoas vão trabalhar naquele espaço. Então é isso. Quando a gente vende um projeto, a gente tem que vender exatamente o que a Ilse Crawford fala, né? Calma, cliente, você vai estar comprando investimentos sobre a sua qualidade de vida. Isso mesmo, também diferença entre valor e preço. Qualidade de vida, então assim, você vai economizar no lugar que você vai morar. Sim, e sabe o que eu digo para os meus clientes, tanto comerciais quanto residenciais? Eu faço assim poucos residenciais, mas já fiz alguns e falo sobre isso. Então economiza no projeto, né? Eu Uhum. vou te entregar o melhor do melhor, assim, do que eu posso fazer. Vamos economizar, então. Eu vou te dar boas soluções. Eu vou ter soluções criativas e práticas que vão fazer com que essa economia, esse valor, né, esse preço, esse investimento que você pagou no meu projeto, com certeza a gente pode economizar em outros fatores. Mas eu sou Isso. importante para sua vida. E acho que isso a gente tem que traduzir cada vez mais para os clientes. Bom, e aproveitando também, né, gente, às vezes gera essa dúvida, mas qual que é o papel do arquiteto? Qual que é o papel do designer?
Lembre dessa frase, né? A nossa paixão ela é da porta para dentro, né? Então, a gente vai trabalhar com espaços internos. Mas o bom projeto, e eu falo como arquiteto isso, e a Lorena também para vocês, ele nasce de dentro para fora, tá? Então, eu vou fazer uma casa, e a gente vai fazer um projeto arquitetônico, né? Por exemplo, no escritório, eu vou pensar primeiro na distribuição dessa casa para depois pensar na parte externa. Eu tenho que pensar na circulação, eu tenho que pensar nas áreas, eu tenho que pensar, né, como que essa família vai viver. E a gente vai acompanhando ao longo do tempo esses novos caminhos do design. E mudou muita coisa? Cara, eu acho que vários pontos mudou. Mudaram muitas coisas em relação à nossa profissão, em relação à percepção das próprias pessoas, né, da profissão, né, como que isso está hoje impactando. E talvez uma das coisas que mais me chame a atenção seja a última dali de baixo, primeira, que é a integração com a IA, né, com a tecnologia, que virou um recurso muito utilizado não só pelo arquiteto e design, e o próprio cliente que vai buscar isso também. Então, acho que hoje a gente tem muitas coisas interessantes pelo próprio ChatGPT, que é uma ferramenta fantástica, mas tem muitas ferramentas muito boas dentro dessa área. A Lorena falou uma coisa que eu acho maravilhosa, que é essa questão da, né, como que a pessoa vai se sentir, seja no ambiente comercial, residencial, é a experiência do usuário. E não é a experiência por a questão só do âmbito comercial, é não. O que que eu quero que aquele meu espaço represente da minha marca para essa pessoa? Como que eu vou me tornar marcante hoje em dia, no mundo onde está todo mundo se pegando no tapa, postando 24 horas por dia stories e ser notado? E entra a neuroarquitetura também, o neurodesign, né? Entender que nós somos cinco sentidos. A Lorena, ela faz um projeto, por exemplo, de uma clínica estética, uma clínica lá que vai trabalhar com uma parte dessa, por exemplo, né? Uma parte do corpo, por exemplo, bem-estar, wellness. Como que a pessoa vai se sentir lá dentro? Como que eu vou fazer um projeto para uma família, que eu estou fazendo uma sala, e que é uma família que reclamou para mim na reunião, que a família está muito desconectada, está todo mundo só nas telas hoje em dia, ninguém conversa com ninguém. Como que eu vou fazer essa família voltar a conversar, voltar a interagir mais? Né? A gente sabe que a cozinha é o coração da casa hoje em dia que a gente fala, então tem várias coisas interessantes. Sustentabilidade e biofilia, cada vez mais a gente vê construtoras trabalhando com certificação em Green Beauty, né? Então, hoje a gente está percebendo que nessa nossa área, isso tudo está dentro dos projetos. Então, hoje, quando você vai num projeto e não tem nenhuma planta também, é muito estranho. A gente tem essa tendência, né? A gente percebe hoje em dia essa sustentabilidade, biofilia, é a experiência, é o ser humano não só ficar na tela, né? Como que ele percebe teu espaço? Eu me lembro só um paralelo rápido aqui, Lorena, mas, por exemplo, a gente estuda light design. Daí um dia uma das alunas falou: Ah, mas eu achei muito estranho entrar na John John, aquela loja toda escura. E daí a pessoa que estava lá com a gente comentando, né, que trabalha muito com arquitetura comercial, ela falou: Não, mas tem um porquê. Porque a John John ela trabalha com um público jovem, um público que gosta de ir para a noite, para as festas, para as baladas. Tudo isso conecta com aquilo que ela quer passar da marca. Ou seja, tudo é pensado, nada é à toa no que a gente faz, tá? E a gente começa a entrar, por exemplo, no design de interiores, nessa transformação, né? Que essa tecnologia ela está redefinindo a nossa forma de criar, de projetar, de auxílios. Ou seja, todo mundo hoje em dia é frenético com o celular. Eu, a Lorena, vocês, quem tem filho pequeno também, quem tem, né, suas famílias, ou às vezes tem seus compromissos, mas é um senso de urgência muito grande. O mudo, Felipe. Ficou. Não, tá mudo ainda. Tá com Você tá com o microfone desligado, simplesmente. E agora? Agora voltou. Aham, Ah, tá, devo ter clicado sem querer, gente, perdão. sim, Mas tranquilo. até onde vocês escutaram o que eu falei? Não, foi só um pedacinho que Ah, tá. pausou. Não, Uhum, então acho que é. é mais essa questão de quanto mais a gente souber utilizar essas ferramentas, mais tempo e mais liberdade vocês têm, né? Então é muito bom, a gente vai passar para vocês algumas delas, mas antes disso a gente vai ver algumas coisas importantes em relação ao nosso mercado. Então eu e a Lorena, a gente vai estar passando com vocês daqui a pouco ali algumas oportunidades. E pensando já um pouquinho para frente, a gente já está, né, no mês 9, o ano está passando muito rápido e a gente começa a dar uma estudada em relação ao próprio mercado, né? E a construção civil segue muito forte, mas a gente percebe o quê? Que cada vez mais as pessoas mais exigentes, buscando por os projetos que sejam mais autorais, que sejam mais funcionais, ou seja, ninguém quer aquela coisa também, por mais que a gente perceba que existe meio que uma linha hoje em dia num projeto, mas todo mundo
tem o seu ponto de identidade. As pessoas também estão ligadas com tecnologia, com inovação. Então, esse teu cliente hoje em dia, ele gosta de tecnologia, ele tem uma TV bacana, às vezes ele quer trabalhar com alguma tecnologia dentro de casa, seja uma Alexa, seja algum produto bacana. Isso cada vez mais vai se fazer presente, tá? Seja nos eletros, que a gente vem observando ao longo do tempo. Então, os eletros mais inteligentes, eletros que se comunicam com o teu smartphone, tantas coisas que a gente foi vendo ao longo do nosso tempo, né? As coisas foram mudando e elas foram mudando rápido. E a gente é assustador a gente observar, né, o quanto que o Brasil, né, por exemplo, o design de interiores e a decoração vai aumentar, né, só em 2026 a estimativa de 22 bilhões na parte de construção civil, de reformas, né, nessa nossa área. Por quê? Eu acho que uma das coisas que é essencial para qualquer ser humano é morar, ter seus espaços, né? Então, o do trabalho, e precisa ter bons projetos. Então, naturalmente, hoje o teu cliente ele está buscando o quê? Ele está buscando, se lá atrás um profissional como um arquiteto, um designer, era visto só para uma pessoa que era rica, vamos falar assim, hoje não mais. A gente percebe que essas pessoas com uma compra errada, às vezes dois móveis errados, na Lorena, já vai ser o valor de um projeto e quanto isso vai impactar. Então, a gente está ali para auxiliar realmente todo esse processo. E hoje ele é visto com muito bons olhos pelos clientes, tá? Então, hoje, a nossa profissão ela é muito valorizada, principalmente pela escala dos projetos. Então, projetos cada vez menores. Vocês percebem isso, pessoal? Assim, quem está iniciando em design ou quem está querendo entrar, que antes as pessoas falavam, né, que arquiteto era coisa de gente rica e até design interiores não era uma profissão tão falada. Vocês percebem? Põe no chat para a gente sentir. Percebem como a gente tem falado? E eu faço uma comparação muito com aqueles programas que tem de MasterChef, né? O MasterChef, eu adoro o MasterChef, eu não perco, inclusive, Eu por estava ontem vendo a final, essa inclusive. semana. Ontem eu não consegui ver, mas hoje, Eu se der vi. tempo, eu vou ver a final. Não me contem, pelo amor de Deus, eu quero assistir a final do MasterChef. Eu adoro, e eu percebo como esses programas de culinária se popularizaram a gastronomia. E vocês percebem quantos programas de TV têm voltados, né? O mais famoso, que foi o precursor, aquele Irmãos à Obra dos Estados Unidos, mas como tem, né, aqui aquele Decora da GNT, que foi um programa que foi muito visto. E é isso, assim, acho que difundiu-se muito bem nossa profissão, graças a Deus, e as pessoas têm visto esse valor. Mas cabe a nós, profissionais, ou vocês, né, futuros profissionais, sempre enaltecerem e demonstrarem como é importante, como o cliente vai se sentir satisfeito depois e ele percebe, né, esse benefício de contratar um projeto, tá? Mas vamos falar um pouquinho mais para frente sobre essas possibilidades. Tem cliente que chega receoso e fala, vou começar a fazer então minha cozinha. Ok, você começa a fazer o projeto de cozinha e fala, ficou bom, hein? Vamos fazer o quarto agora vai fazer isso. E vamos sempre falar para eles quais são as vantagens, que foi isso que o Felipe acabou de dizer. Uma compra errada, uma pedra mal especificada da cozinha, ele vai lembrar toda vez que aquela pedra manchada ele escolheu errado. E a gente não, a gente sabe especificar essas coisas da melhor forma possível. E uma coisa, Lori, também, né? Isso é uma das coisas aqui que eu lembro de você, porque você é uma pessoa que tem vários projetos fora também, né? Em Tem relação à bastante. internet, né? A internet, ela Muito. mudou tudo, galera. Tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem. Então, eu acho que o primeiro grande case para a gente pensar, fazendo uma analogia besta, mas faz todo sentido, é, Lorena, você quer ser minha sócia? Vamos vender tênis online? E daí nisso tem a Netshoes, né? Que é uma empresa gigantesca. E você fala assim, cara, como é que vai dar Uhum. certo vender tênis online? Como é que vai dar certo vender online? Daí você vê um madeira, né? Bombando de venda. Então, o que que a gente percebeu ao longo do tempo, né? Hoje, por exemplo, eu estou indo agora domingo lá para Balneário, estou com alguns projetos lá em desenvolvimento. E isso veio muito porque as pessoas passaram a observar meu trabalho através da internet, né? Claro que o boca a boca é maravilhoso, mas Uhum. não é só isso é suficiente. A gente tem que estar lá na internet, né, Laura? A gente tem que estar presente. Então, hoje, por exemplo, uma dica que eu dou para vocês futuramente é explorar muito o lado do Pinterest, colocar os projetos de vocês, o que vocês fazem, explorar esse lado aí, né, portfólio, porque hoje, sinceramente para vocês, assim, gente, eu acho que cerca de 80% das pessoas que vêm conversar com a gente vêm no online, né? Então é muito maravilhoso a gente perceber que a Lorena fala isso, né? Qual que é a rua mais movimentada do mundo? Daí o pessoal às vezes fala, aquela rua lá em Tóquio, né?
Não é. É a internet e vocês estão nela todos os dias. A diferença está como vocês usam isso. Então, 2026, gente, 22 bilhões de reais vão passar por esse nosso mercado, né? Então, a pergunta é essa, né? Você vai estar preparado para conquistar esse espaço ou você vai deixar essa oportunidade passar? Eu acho que quem gosta dessa área, a gente tem que entender que tem várias oportunidades que a gente vai mostrar para vocês aqui dentro. Porque às vezes vocês param e pensam, Lorena, falam, mas eu vou fazer só projeto. Será? Cara, tem tanta coisa legal Tanta dentro desse coisa. leque nosso que vocês Uhum. nem imaginam as áreas que vocês têm para trabalhar. Então a gente vai mostrar algumas delas, porque talvez vocês falem, cara, eu faria isso. Puxa, se eu fizer o curso, eu posso trabalhar com isso, posso fazer isso? E pode, tem muitas oportunidades dentro dessa área. Vamos nessa. Lori, quer começar aí? Posso começar? Aham. E uma das principais atuações é realmente trabalhar com projetos ou consultorias e trabalhar como autônomo, que a gente chama, é ter seu próprio negócio, seu próprio escritório. E aqui eu coloquei alguns cases que a gente considera cases bons, cases de sucesso, que são pessoas que se formaram conosco, né? A Karen Salomon, enfim, tem muitos projetos feitos, já faz alguns anos que ela se formou, né, Felipe? Mas ela é uma Uhum. profissional de bastante destaque. O Gabriel Amiden também é um profissional bastante, que foi até uma imagem que o Felipe colocou anteriormente, mas são pessoas que estão ativas, né? Que estão se demonstrando, como o Felipe fala, colocando ali essa figura mostra na Direto. internet, galgando novos projetos. Eu esqueci o nome dele, do Tully. O Leonardo. O Leonardo Tulli, que é a terceira foto ali também. Ele tem até um canal do YouTube onde ele posta os projetos, ele está com bastante relevância no território nacional, com projetos em São Paulo, que é aquilo que a gente fala, a localização não é mais um problema. Não. Até a pandemia, eu que faço comerciais, eu sentia que até a pandemia as pessoas tinham, mas aí como que você faz? Você vem até aqui? Eu falava, sim, eu vou até você. E minha atuação era mais no sul, assim, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, era mais para cá. Depois da pandemia, a gente deslanchou. Hoje eu tenho uns 80% de projetos fora e 20% na minha cidade. Eu atuo no Brasil inteiro. Não tem mais essa questão da localização. As pessoas gostam de você, te veem no Instagram, no site e sente empatia, ela não tem esse bloqueio da contratação, né? A Flávia Gari também é uma profissional de destaque, já fez projetos na Casa Cor e foi premiada, acho que uma ou duas vezes, né, Felipe? 2 vezes. Tam- Aham. Também se formou conosco. A Amanda Valeixo, ela de primeira formação é pedagoga, não estava feliz com a profissão e decidiu fazer conosco o curso online de Centro Europeu e já nas primeiras etapas do curso foi convidada para fazer essas primeiras consultorias, os primeiros passos de projeto e encarou. A Francine, ela começou a fazer o curso com a gente porque ela tem uma loja de decoração e fez o curso, começou a fazer projetos pensando em vender coisas para a própria loja, mas hoje ela e a irmã têm um escritório de interiores e seguem com a loja em paralelo. A Rafaela Caran também, né, ela trabalhou durante muitos anos com um corporativo, né, Felipe? Sim. Acho que não lembro qual que era a área dela, mas trabalhou durante muitos anos no mundo corporativo e decidiu fazer transição de carreira e hoje trabalha essencialmente com isso. A Jéssica, de primeira formação, é advogada e hoje também trabalha com interiores. A E acho que eu Rafa, ela era a coloquei. diretora da Regus, que trabalha com coworking e tudo. A Rafa tinha um cargo Ah, legal. então, Uhum. vamos lá, próximo. São tantos cases que a gente teve que reduzir, selecionar alguns, né? A Gabriele Bonar, ela tem um canal do YouTube também, é Mother's Home Decor. E trabalha também hoje, ela foi mãe recentemente, que é legal falar isso para vocês. A Gabriela, a primeira formação dela é jornalista e agora jornalista é design interiores. E ela fundiu as duas profissões. Então, quando vocês falam, mas eu já tenho uma profissão, gente, sempre dá para somar as duas coisas, né? E acho que é Uhum. muito bacana o que ela tem feito e essa mobilidade, essa liberdade de trabalhar no seu tempo, pegando os projetos que você consegue absorver na hora que você quiser. E é o que a Gabriele tem feito aí, junto com o bebezinho dela. O Marcos, que é da turma do Fábio, também fez transição de carreira. Hoje ele está encabeçando e fazendo seus projetos. O Marcos é de Santa Catarina. A Giovana Radibona também está com projetos belíssimos. A Luísa Zessers, ela é brasileira e mora nos Estados Unidos e atua lá. Ela fez curso com a gente e atua lá como designer.
E não sei se eu coloquei mais pessoas aí, Felipe. Acho que não. Uhum, mas assim, É. são só alguns exemplos de profissionais que estão atuando no mercado de trabalho e somaram suas profissões, né? É claro que transição de Sim. carreira é como a própria palavra diz, é uma transição, exige um tempinho para acontecer, mas mais para o final eu coloquei alguns depoimentos de pessoas que não deixaram a sua carreira e hoje atuam com as duas profissões por satisfação pessoal, por enfim, N motivos que vocês vão ver lá para frente. E aqui, gente, no Autônomo, todas essas imagens que vocês estão vendo, aqui é um projeto da Flávia, todos esses projetos que vocês estão vendo são projetos de ex-alunos nossos, né? Então, a gente tem o Gabriel que a gente comentou, projeto da Flávia. Então, a gente percebe que aquilo que a gente ensina a vocês ao longo do curso é aplicado e é utilizado. Aqui a Karen, aqui a Mari, que se formou agora recentemente, aqui também um estudo aqui de Curitiba, inclusive do ASA, um projeto. Então, perceber que aquilo que a gente ensina a vocês ao longo do curso são as ferramentas que vocês vão desenvolver para divulgar os próprios trabalhos de vocês. Então, por exemplo, isso é legal. Isso eu acho que é a melhor resposta para nós como profissionais é perceber que esse é um dos canais, né? Ser autônomo. Então, puxa, eu posso pegar e fazer os meus projetos para os meus clientes, é maravilhoso ser autônomo. Qual que é a vantagem de ser autônomo? Você trabalha no seu tempo, né? Você tem seu notebook, você faz suas reuniões, você tem o teu tempo, é uma liberdade muito gostosa que muitas pessoas que estão na transição de carreira buscam isso, tá? Outra coisa legal a gente perceber é que dentro dessa nossa área, ainda no residencial, cada um vai ter seu estilo próprio, cada um vai ter sua linguagem, e isso é o que te torna diferente em relação ao mercado hoje em dia, que a gente está cansado de ver aquelas coisas sempre iguais. Então, puxa, eu gosto daquela obra de arte, eu gosto daquele tecido, eu gosto de trabalhar com aquele estilo de arquitetura ou de design. E isso é algo que te representa, né? Nunca um projeto vai ser igual ao outro. A gente poderia pegar esse apartamento e passar para vocês, e a gente teria todos os projetos completamente um diferente do outro. Então, isso é uma coisa muito legal, né? Como lá no escritório, a gente faz um estudo lá de um projeto como esse, agora mais recente, eu vou fazer um, dois, três estudos, vai conversar com o cliente, a gente vai vendo, vai desenvolvendo. Em cada projeto que a gente vai fazendo, cada cliente tem seu estilo, né? Tem sua linguagem. Então, isso é muito bacana dentro do lado do autônomo para vocês. E dentro desse lado também, como é o lado da Lorena, e é muito a praça dela, é o lado do comercial. E como ela comentou com vocês, ela pode, Eu claro, amo. vai explicar melhor, é aquela coisa do dinamismo, né, Lori? Uhum, exatamente. Sabe o que que eu mais gosto do comercial? O comercial, ele me escolheu, eu acho. Porque minha carreira foi sendo voltada para isso. Eu trabalhei em algumas empresas multinacionais, fui arquiteta de shopping. No estágio, eu calhei de trabalhar no escritório que fazia muito com muitos projetos comerciais e eu fui indo minha carreira para isso. E o comercial, eu gosto justamente, essa foto diz muito sobre o que que é o comercial para mim. Essa liberdade Criativo. criativa. Aham, e traduzir uma personalidade que ela não é palpável, não é a personalidade da Regina, nem da Tami, é uma entidade, digamos, né? Você fazer o escritório da Google, por exemplo, o Google tem uma personalidade, mas ele é uma entidade, então você tem que traduzir aqueles conceitos da marca no espaço. Ah, legal, o Felipe colocou um projeto Mais recente recente. meu. Aham. Isso, mais recente. Essa foi uma clínica de estética e bem-estar que eu fiz em dois shoppings aqui de Curitiba, e Shopping Pátio Batel e Shopping Barigui. E essa clínica é isso, né? Eu conheci a dona, e se vocês conhecessem a dona, vocês iam olhar e iam saber que esse espaço é a cara dela. Ela é a marca. Eu fui lá, entendi como que era o processo, quem eram os clientes que ela gostaria de atender, clientes, né, classe A, B, padrão mais elevado, toda a experiência. Depois vocês podem, vou colocar, vocês vão ver que é um serviço diferenciado dela. Então, eu quis fazer um projeto que fosse a cara da marca dela, atemporal, né? Apesar de ter elementos que estão bem na tendência, como as curvas, Muxarabi. É um projeto Uhum. que eu sinto que vai perdurar durante os anos que a loja dela tiver no shopping antes da renovação, que lojas sempre tem que renovar a cada X anos, né? Mas foi muito legal. E sabe o que foi mais desafiador desses projetos? Foi encaixar tudo o que ela queria dentro de um espaço super reduzido, né? Acho que a Uhum. loja tem, sei lá, 50 metros quadrados, então tem três salas, daí tem depósito de material de limpeza e sala disso e recepção. Então, tudo muito encaixadinho e uma delícia, foi uma delícia de fazer. E esse projeto, porventura, ganhou um prêmio super especial em São Paulo, que é um Uhum. prêmio dos melhores projetos de arquitetura comercial do Brasil. Então, Olha eu que legal. ganhei.
Aham, foi super legal. Aí, ó. Ficou lindo. Vejam no Instagram, sigam lá depois da Lori também, pra vocês verem esse projeto. Tem um post recente bem legal aí, gente. Bem legal. Outra dica para vocês, né, Lorena? Airbnb segue muito forte, né? E como está escrito aí, ó, transformando o design interiores em investimento e vitrine de portfólio para os profissionais. E se a gente está falando de criatividade, aqui é maravilhoso, né? Porque é o short stay que a gente fala, né? Então a pessoa ela vai ficar lá poucos dias. E aqui do lado eu coloquei do Copan, que eu fiquei lá e a Lorena também, ficamos no Copan Uma recentemente, quando a gente delícia. foi para Casa Cor. E a gente perceber que, cara, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? O cara que é dono do Vem Pro Copan, ele tem 80 imóveis no Copan. Ele começou há uns 10, 12 anos atrás, começou pequeno, com 2 apartamentos. Hoje ele tem uma rede de 80 apartamentos dentro desse edifício icônico e um diferente do outro. Um com uma identidade completamente diferente do outro. Um é para cinema, um é estilo industrial. Então a gente Uhum. perceber que é muito legal isso. E se vocês olharem alguns Airbnbs que são mais famosinhos, assim, mais conhecidos, cara, às vezes você vai ver que para alugar aquilo demora, porque é uma coisa que vira um hype que a gente fala, né? Fica um projeto hypado, um projeto marcado, e as pessoas viram um objeto de desejo. Acho que essa é a forma de explicar para vocês também. Então, é um mercado maravilhoso. E dentro disso aqui, nem tão tiny ainda, mas entrando no tiny, tem até um case de uma aluna nossa, né? Que é a Uhum. Priscila Tom, que são as tiny house, né, Lori? Sim, são esses projetos que as pessoas querem uma experiência. Então, apesar de serem projetos, entre aspas, residenciais, esses de Airbnb era muito apegada que o nosso colega Marcos, né, Fábio, quer trabalhar. São projetos que eles não deixam de ser comerciais. Primeiro porque tem um budget limitado e quando a pessoa investe numa tiny house como essa, ela quer o retorno sobre o investimento. Então, assim, não posso me exceder muito no design, tem que ter ideias criativas que deem um bom impacto visual, mas ela quer ver o retorno sobre o investimento. Então, vocês Uhum. percebem ali pelo design em cima que a arquitetura, né, da tiny house em si é super bonita, mas o interiores, olha como ele é bonito, sem Aham. grandes excessos, causa um grande impacto visual. E também, quando a gente faz Airbnb, tem que pensar sobre a durabilidade. Por isso que eu digo que ele não deixa de ser um comercial. Eu não vou colocar materiais sensíveis que eu sei que as pessoas vão estragar com facilidade, ou colocar uma luminária muito de cristal, né, uma coisa muito assim que seja difícil de trocar. Então, a Airbnb é muito bacana de trabalhar e tem muita gente se especializando nisso. E esse é um outro É, projeto, que foi um projeto Casa Cor, na verdade, né? Casa Cor Paraná, do ano isso. passado, né, Felipe? Esse Isso daí. mesmo. Aham. E também e era para essa pegada do refúgio urbano, da tiny house. E olha só que interessante. E na Casa Cor São Paulo que nós fomos, também tinha uma casa container lá, que era Uhum. justamente para isso. Eram espaços locação de curta duração. Ou seja, gente, a gente já comentou com vocês, então, autônomo, né, para trabalhar com projeto residencial, comercial. A gente comentou com vocês Airbnb e agora a questão de tiny house, que é um conceito que está crescendo muito grande. Até um dos projetos finais recentes, Lori, uma aluna do presencial, ela Hum. tirou do papel, tá? A Kalinka, ela Ah, fez um. A Kalinka Ela tirou do tirou, que papel, legal, tirou, construiu bem bacana. legal num container, Quero tá? ver Então, depois. lá Eu para São Luís do troquei ideia Paraná. com ela disso. Aham. Que legal. Homestaging, né, gente? A gente via muito lá fora falar nisso, né, nos Estados Unidos. Então, a gente vê muito hoje em dia, até algumas empresas, né, por exemplo, imobiliárias, né, empresas que às vezes ela está com uma dificuldade lá para locação de um imóvel. Puxa, o cliente não consegue visualizar aquilo como que ficaria. Então, quando a gente consegue levar esses móveis, ambientar, quanto isso impacta, né, para um corretor? E a gente fala que muitos alunos nossos também são corretores. E a gente vai ver Uhum. outras questões dentro de corretagem também, mas nessa questão de você ambientar, quanto um espaço ambientado impacta, né, no todo? Muito. Porque a pessoa, às vezes, ela olha uma sala dessa de lareira ali, como está essa em cima ali, ela fala, mas o que dá para fazer aqui? De repente ela vê um espaço como esse, que você pode traduzir num 3D, né, num render legal, e ela fala, cara, dá para fazer tudo, nossa, que legal esse sofá, puxa, olha que legal, Fábio, como ficou bacana essa distribuição que você colocou e tal. E isso ajuda, porque quem começa a trabalhar nessa área começa a ter mais visão espacial e percepção do espaço, dimensão. Mas quem não tem essa visão, para um leigo olhar essa sala, ele não sabe se é um sofá de 2,5, se é um sofá de 3 metros, se aquela poltrona é Ó, grande ou pequena, né, Lori? sabe que a gente já teve alguns alunos que são corretores de imóveis e buscaram o nosso curso para agregar.
Da mesma forma como eu falei, alunos que têm marcenaria e buscaram curso para agregar, que têm loja de decoração, enfim, são muitos perfis de alunos que a gente já formou e, inclusive, alunos que não têm nada a ver com a área, tá? Mas eu já teve um caso que me chamou atenção. Há uns 3 anos atrás, eu tive um aluno que chamou Cristiano, e ele mora em Portugal. Ele é português, mora em Portugal, não, brasileiro radicado, e morava lá e trabalhava com corretagem de imóveis. Ele fez o curso para conseguir falar melhor a linguagem, engajar mais com os clientes e principalmente sanar objeções. Quando você quer vender, quando você entra numa loja, o vendedor já vem, cola em você. Digamos, você vai comprar um carro. O que que você vem? Você vem lá curioso, né, querendo visitar, Uhum. e todo mundo vem com objeções. Quem trabalha com venda sabe disso. Ai, mas e aqui não, acho que aqui essa lareira não combina com a gente. E o corretor já chega e fala: não, mas olha, é bem fácil de mudar isso aqui, assim, assim, assado. Ou a pessoa vem com Uhum. objeção: nossa, mas esse quarto é muito pequeno. Não, mas olha só esse outro caso. E o Cristiano fez o curso em função disso, entender melhor o espaço para vender melhor o espaço, mas ele também queria vender o projeto junto com a corretagem Uhum. de imóveis. E tem uma Claro. outra aluna que está nesse mesmo caminho. É uma outra área legal também, né? Assim como essa próxima aqui, ó, gente, que eu acho que é uma das coisas que eu mais vi crescer ao longo dos tempos foi o house flipping, né? Então, puxa, a pessoa comprar um imóvel mais antigo, né? Mais ultrapassado na questão dos revestimentos, tudo, e ela reformar e revender, né? Então, ver valor, às vezes, numa coisa que, puxa, hoje se eu fosse comprar um apartamento num bairro nobre da minha cidade, de 100 metros quadrados novo, quanto custa? Ah, e se eu pegar um imóvel que já tem 30 anos, mas que tem a mesma metragem e tal, quanto ele custa, né? Então, entender que o house flipping é uma grande oportunidade de negócio. Então, tem muita gente que acaba fazendo isso também, né? E a gente percebeu até aqui em Curitiba, por estudos de mercado, que muitas pessoas fizeram isso no centro e o preço do aluguel do centro disparou por conta disso também. Porque as pessoas melhoraram aquilo que era algo que as pessoas falavam: ah, mas morar no centro, ah, mas. E hoje a gente sabe que a locomoção é Ó, difícil, né? Tudo isso, né, Lali? uhum. E sabe o que que é mais bacana? Tem vários artigos e vários posts no Instagram e vários artigos que falam sobre isso. E sabe o que é mais legal quando a gente trabalha com números? Até a Tami, que é de DDM, ou quem gosta de números também, fala assim: cliente, meu projeto vai custar 15, 20 mil reais, mas aqui, ó, eu tenho um lastro de informação que os meus últimos 10 clientes, eles cresceram 30% a venda. Então, se Uhum. teu, né, imóvel custa 230, a minha estatística diz que teu imóvel custa tanto. Então, assim, meu projeto se paga e ainda te dá lucro. Sabe? Isso é muito Sim. legal de falar. É claro, é óbvio que vai, né, dar lucro depois. Mas o house flipping também depende de como você lida com ele. É isso. Você quer dar um novo caráter para venda e ser inteligente com o investimento do dinheiro do cliente. Então, veja, poucos elementos emassar, quem sabe pintar por cima desses azulejos feios. Ele colocou um azulejinho, trocou o piso, que era uma coisa muito antiquada, ali, aquele piso cerâmico, né? Uhum. Um novo móvel, um novo balcão. É muito legal, assim. Mais uma vez, ele é residencial, mas não se deixa de ser um projeto comercial, porque ele é para venda, focado em vendas. É, isso é maravilhoso, house flipping, gente. Renderização também, né, gente? Trabalhar com imagens mais realistas, né? Então, hoje, a gente tem um mercado muito bacana para se trabalhar, está muito linkado com o IA também, soluções. Então, pensa que uma construtora vai fazer um edifício, vai fazer uma casa, né? Quanto tempo demora para essa casa ou esse edifício ficar pronto, né? 1 ano, 2 anos, dependendo da obra, porte maior, maior, mais tempo ainda. Então a gente entende que a embalagem ela começa na venda lá atrás, né? Com a imagem, com a pessoa idealizar aquele sonho e falar, cara, vai ficar assim meu espaço. Então esse é um outro mercado legal também, né? Então tem muitas coisas interessantes. Esse mercado se atualizou muito com as IAs aí, tem muita coisa legal. Então, tem muita coisa hoje em dia dos vídeos, né? De você conseguir trazer movimento, conseguir fazer muitas coisas rápidas. Então, o exemplo do corretor eu acho bom, né? A pessoa pode olhar uma cozinha dessa ali embaixo e ela fala assim: ah, mas eu não gostei desse pendente, eu não gostei desse verde, acho que não tem a ver comigo. E eu, por um simples comando numa IA, falar: não, então, mas mude as portas para um tom mais neutro, troque essa luminária pela luminária tal, e já num clique ali aquela coisa mudar, né? Então, isso é maravilhoso. Esse é um mercado muito interessante da renderização, que eu acho que uma das coisas que eu gosto de falar, que o cliente, o lojista, né, e o arquiteto, o designer, onde eles falam a mesma língua, muitas vezes é quando eles estão olhando a imagem, né? Então, pelo menos Uhum. para mim, Lori, quando eu mostro uma imagem para um cliente, é o momento onde ele olha, ele consegue materializar o sonho dele antes de tudo aquilo acontecer da obra.
Ele vai olhar e vai falar, nossa, vai ficar bom. Ele sente a confiança. É muito bom isso. Eu coloquei no link o Instagram de uma ex-aluna nossa, a Gisele, que fez o curso com a gente. Ela, se não me engano, trabalhava na DM de uma construtora Aham. e tinha contato com projetos, mas assim, nunca fazendo projetos. E a Gisele fez e ela se apaixonou por essa parte de renderização. Eu coloquei o Instagram dela para vocês verem ali. E ela tá atuando na área, né? Olha que Aham, legal. sim. Uhum. Projetos executivos também, né, gente? E a gente percebe que hoje em dia tem muita terceirização de várias áreas. Então, como o médico lá vai ter um médico especialista numa área, nessas nossas áreas do design, da arquitetura, tem muitas áreas específicas. E tem hoje em dia pessoas que são especialistas e que gostam de pegar essa parte, né? Então, às vezes, tem o PJ, o Freela, que vai falar assim: ah, Lorena, então me passa o teu projeto que eu faço o executivo para você. Eu vou detalhar o teu projeto. Eu acho que cada um tem a sua praia que eu brinco que o coração bate mais forte, que gosta mais. Ah, eu não ligo, eu gosto de ficar horas detalhando e fazendo e colocando as informações. Puxa, eu já gosto do render, puxa, eu já gosto. Cada um tem uma praia. Mas esse é um nicho legal também. E tem muitos escritórios, hoje em dia, com essa questão do PJ ou do Freela, que acaba fazendo isso, né? Então a pessoa, às vezes, ela até faz o SketchUp lá, só que ela quer pegar e passar esse projeto que ela fez no computador para outra pessoa terceira, né, fazer o projeto executivo. E como o nome diz, o que que é o executivo? É o projeto que vai ser executado. Então, como é que é, quantos que tem de profundidade a cuba, como é que vai ser a abertura daquela porta, né, Lori? Então, é um outro nicho aí Uhum. também, tá? Isso é uma outra praça aí que vocês têm também. Lori, vai lá. Trabalhar em lojas, eu acho que a gente teve tantos alunos. Quem é mais a parte de vendas? Por isso que eu digo, sempre que a bagagem de vocês, ela nunca é descartada, ela sempre pode ser acrescida junto com o conhecimento de interiores. Quem gosta de trabalhar com o público, com vendas, pode trabalhar em loja, daí vocês devem saber, né? Quem trabalha com vendas tem um salário fixo e vendas por comissão. Então, tem muitos alunos nossos que estão, inclusive, sabe quem que eu encontrei na última feira? A Aham. Juliana, que está trabalhando também com uma parceira nossa, que foi mais aluna nossa, tá atuando na área, e é isso, tá? Você pode trabalhar em lojas de móveis, revestimentos, de decoração, trabalhando nisso. Isso impede vocês de terem seus próprios projetos? Não. Não, o Por isso que Luiz eu falo, da acho que Quinta, que te atende também, que me exato, atende. exatamente, exatamente. Eu acho que vocês têm que abrir a cabeça. Acho que essa aula é para isso, assim. Não pensem que vocês podem ser uma coisa só. Hoje as profissões são tão múltiplas, não sei se vocês concordam. Antigamente, ou você tinha uma faculdade, né? Ou você era formado numa profissão mais normal, digamos assim, ou parece que você não teria um futuro, concordam? E hoje em Uhum. dia, não, vocês podem ser múltiplos. Hoje, com o trabalho, os meios de trabalho mais flexíveis, vocês podem ser, digamos, pessoa jurídica, que a gente chama, né, PJ, contratado por uma empresa assim como essa, e podem fazer seus projetos também. A gente conhece Sim. tantos dos alunos que trabalham, que atuam dessa forma, e é E, gostoso, né? e loja, gente, não tá só em revestimentos, né? Pode ser uma loja, por exemplo, vou trabalhar numa Sierra. Por exemplo, uma colega Uhum. minha de faculdade, Lorena, que era uma colega minha Hum. da PUC, ela foi gerente da Sierra, ela foi gerente de várias lojas aqui em Curitiba, e ela gosta Isso dessa aí. parte comercial, é o que ela gosta. Então, ela tem, digamos, um fixo dela, como vocês teriam, e você teria a comissão no montante dos vendedores. Se você é um vendedor menor, você vai ter o teu fixo e a tua comissão. Então, acho que tem várias frentes interessantes para a gente atuar, né? Então, em Uhum. qualquer loja, né? Então não precisa ser de revestimentos, pode ser de iluminação, pode ser de tapete, pode ser de papel de parede. Tem vários campos interessantes dentro dessa nossa área, né? Planejados aí, ó, Lori, como é o caso da MO, que foi aluna nossa, com o Lori Oliveira, Uhum. né? Exato. Então, Tem uma outra aluna nossa também que comprou uma franquia da Florence e está aham, atuando também. Mas pense, ela já trabalhava com a parte de. Na verdade, acho que ela é formada em design industrial, então ela entendia alguma coisa dessa parte, mas não a fundo design interiores. Ela fez a formação pensando, né, em atuar na área e apareceu a oportunidade para ela adquirir uma franquia da Florence e ela hoje tem a loja. Eu até conversei com ela esses tempos, ela falou assim, como foi importante ela ter a formação e conhecimento geral de tudo, porque para vender os projetos para os clientes, ela tem uma visão muito mais ampla, né? claro. Então, hoje ela não necessariamente coloca a mão na massa, mais lá desenhando em si, né, as coisas, mas ela administra um negócio que é sobre isso. É isso E aí, aqui né, Lori? alguns, Seu isso, e aqui comércio aí, ó. alguns casos, aham.
que você pode ter a sua própria loja comércio como é isso, né? Seja uma movelaria, uma loja de home decor, uma loja que vende revestimentos, a própria, olha só que interessante, né? Eu vou deixar o Felipe falar da Caçamba do Bem, porque ele tem mais propriedade, que é o terceiro case ali. Minha irmã, gente. Minha irmã fez direito, não gostava de advogar, fez o curso com a gente, começou a ir nas obras com a gente, começou a perceber, cara, mas tem muito descarte de coisa boa aqui, a galera joga fora isso, para onde que vai isso da caçamba aqui? E daí ela começou a pensar lá atrás numa empresa que ela pudesse reutilizar, né, dar um novo significado, ressignificar algumas peças, e aí veio o Caçamba do Bem. Ou seja, vejam que de uma área que não tinha nada, às vezes, né, você fala assim, nossa, mas ela fez o design de interiores, e como que ela teve essa ideia? Ela teve essa ideia justamente por estar tendo as obras e falar, cara, tem muita coisa boa que é jogada fora, né? Então, é uma empresa super legal aí que está crescendo bastante, vende muitas peças, às vezes até, tipo, o Vou sold out, colocar assim, no de loja, Instagram. né? Tá Uhum. no Instagram, né? Então, tem muita loja, né? A Naturale Tapetes, que é a Verussa, né? Que ela foi nossa aluna também. Temos a Atuale Home aqui também, né? A Solucione aqui, marcenaria. Ou seja, você pode ter o teu comércio. Eu acho que aí cabe um estudo legal teu. Fala assim, peraí, deixa eu olhar na minha cidade quantas lojas de papel de parede tem. Deixa eu dar uma pesquisada aqui no meu bairro, como é que funciona. Mas entender que tem muitos campos para essa nossa área, né? Então, tem muitas oportunidades legais aí também. Lori. Ah, estava escrevendo para Manu aqui. Manu, boa sorte na sua entrevista amanhã. Trabalhar com parceiros. Tem muitos escritórios de arquitetura e engenharia que não gostam de atuar com a parte de interiores, que Não ficam fazem, né? mais, que ficam realmente mais com a parte de fazer as casas, construir os prédios, os edifícios, e precisa de alguém que faça não só áreas comuns dos prédios, e das residências também. Concorda quando o engenheiro vai projetar uma casa, um arquiteto vai projetar uma casa, o cliente vai necessitar do projeto de interiores. Então, pensem sempre com parceria e trabalhar em conjunto. Arquitetos é um, acho que é mais um slide, né, Felipe? Uhum. E Com corretores, né? corretores, gente, isso é tão bom. Quem compra um apartamento de 3 milhões vai fazer um projeto de interiores, gente. Quem compra assim, desde de apartamentos mais padrão, de valores de mercado, até apartamentos maiores. Então, assim, façam parcerias, vão até. É tão fácil chegar, e conhecer corretores, é basicamente você ir num plantão de vendas e falar: Oi, né? Aqui está meu portfólio, como que funciona, né? Como que você Uhum. trabalha. Muitas vezes talvez seja um ganha-ganha, né? O corretor quer te Sim, sim, indicar e ganhar uma porcentagem em cima do teu sim. projeto, vocês acordam isso com eles e todo mundo acaba fazendo o seu papel ali. Todo mundo ganha. E, e é isso. Quando a gente, o Felipe e a Jordana falam muito disso, vocês fazem mais residencial. A Jordana fala duas coisas importantes, pessoal, para vocês. Que ela adora fazer projeto de área comum de prédio. Por quê? Ela faz área comum, muitas vezes vai em reunião de condomínio e ali ela já conhece praticamente a torre inteira de pessoas que Uhum. querem reformar. Então, quando ela reforma uma parte de uma área comum, de um hall, a pessoa sente que gostou, pense todos os dias aquela pessoa entra por aquele hall. Ela simpatiza com aquele projeto. Então, ela falou que ela já fez áreas comuns e foi contratada às vezes por 4 moradores para fazer tudo na mesma torre. E quando não é, quando é torre nova, apartamentos novos é a mesma coisa, né? E embora cada projeto vai ser um projeto diferente, você não vai fazer um copia e cola de todos ali, você já entende aquela planta, você já conhece as infraestruturas daquele prédio, é muito mais fácil, né, de trabalhar. Então, pense nisso. E as construtoras Parceria também, com né? construtoras, exatamente, né? Fazer a parceria com construtoras também, que é isso que eu falei. Alguém precisa fazer as áreas comuns dessas construtoras. E hoje tem Decorado. tanta área comum. Hoje, por legislação, o apartamento que eu moro é antigo, da década de 80, se não me engano. E ele não tem áreas comuns, porque naquela época a prefeitura não exigia. Por que então hoje tem áreas comuns? Por dois motivos. Um, porque a legislação exige que X% do prédio tem área comum, e também porque hoje as consultoras entenderam que ter área gourmet, que ter área de ginástica, que ter área pet, vende mais o apartamento. As Uhum. pessoas querem viver naquele condomínio e curtir a sua própria residência. E é isso, tá? Cenografia também, né, gente? Isso aqui me lembra muito.
profissionais aí, um dos profissionais que eu mais gosto, inclusive que é arquiteto de São Paulo, se chama Isaiah Weinfeld, que é um cara que trabalhou muito com cenografia. E eu acho que o arquiteto designer, a gente tem esse poder de impactar, né? Então, aqui do lado esquerdo tem uma galeria de arte, né? Tem um museu ali. Mas, puxa, você pode fazer a parte, por exemplo, aqui da feira, da Arauco, né? O stand de feira. Tem vários pontos de cenografia interessante que uma vitrine de uma loja acaba sendo uma cenografia, né? A gente vai trabalhar nisso. Então, inclusive, tem profissionais conhecidos aí que trabalham só com o quê? A loja vai lá e vai repaginar, porque agora é primavera, vai refazer a vitrine ou vai ambientar dentro da loja. Tem profissionais que trabalham com isso também, ou seja, é um nicho interessantíssimo também, né? Cenografia. Evento, né, Lori? Eventos, pessoal, isso é muito legal, porque especialmente quem gosta da parte mais de decoração, quando você pega um galpão ou um lugar que vai ser um casamento, um aniversário de 15 anos, ele é um espaço livre. Então, esse layout, como encaixar os móveis, como fazer um hall de entrada, tudo isso é necessário. Então, entender dessa parte de interiores e também cenografia mais básica para eventos é bem legal. Então, tem um nicho bem bacana para isso. E se tem uma área que dá dinheiro, gente, é essa, viu? E falou em casamento, é vezes três já. Já é tudo vezes quatro, vezes cinco, se bobear. Então, a Tainá, inclusive, foi aluna nossa e ela tá indo para esse lado, né? Não precisa Uhum. necessariamente ser casamento, pode ser um evento corporativo, uma coisa menor, mas os eventos estão muito presentes também, né? Vitrine. Então, como eu comentei com vocês também agora há pouco, né? Então, às vezes a loja vai lá, quer mudar, né? Quer ambientar, quer trabalhar. E, naturalmente, a vitrine está no nome, né? Ela está exposta ali, né? Algo que ajuda a pessoa despertar a vontade de entrar, de conhecer. Então, é um mercado legal. Então, eu conheci em Curitiba profissionais que, quando chegavam os produtos da loja, esse profissional em específico, ele cuidava da ambientação de toda a loja. Claro que tinha amostras dentro da loja, que daí eram chamados alguns profissionais, mas no geral, no ano, organizando, porque daí vende aquelas cadeiras, a loja fica pelada, fica sem produto, essa pessoa ela vai lá, ela organiza de volta, para que fique organizado e visualmente bonito, né? Que fique uma coisa para a pessoa entender também o que ela está comprando ali, tá? Então, vitrines também muito forte, também muito bom, né? Bom, Pet, Lori. Ai, gente, eu sou bem cachorreira, assim. Mas a gente viu acho que 2 ou 3 casas cor, só com um ambiente inteiro dedicado à área pet. Hoje, Uhum. condomínios têm área pet, gente, área que você pode ir lá lavar seu cachorrinho, ou área pet que vocês podem, que os cachorrinhos podem interagir, os donos ficam junto. Essa parte do pet é bem legal. E não só o ambiente pet. Eu, anos atrás, sempre falo disso, já fui convidada para fazer um projeto de um casal que só tinha gatos, assim, muitos gatos, acho que eles tinham uns 10 gatos. E eles queriam que a gente projetasse todo o apartamento pensando neles e nos gatos. Então, essa realidade existe mesmo. E uma das coisas um dos mercados que mais cresce, a gente for analisar nos últimos anos aí, que passa de bilhão, é o mercado pet também, né, gente? Então, as pessoas cada vez têm menos filhos, as pessoas cada vez mais também têm essa necessidade da descompressão, de ter um bicho, um bichinho na casa. Então, o mercado que a gente vê um Cobase da vida, a gente vê umas empresas grandes aí, cara, é um mercado que movimenta muito. Tanto é que essa foto para vocês aqui foi como se fosse um apartamento, imagine que é um apartamento que você comprou, e que nesse apartamento, essa cliente em específico, ela pediu para fazer um quarto exclusivo para os pets. Então, vejam aqui, até o banheiro, tinha banheirinha, tudo para dar banho. Uhum. Então, era um quarto pensado nos pets, tá? E não é uma E tem, realidade que você fala, nossa, fora da caixa isso. Não, não, eu já vi mais de um projeto em relação a isso, tá? Então, claro que isso é tudo e as gosto. pessoas se especializam. Eu tive alunos também que assim, sou fisioterapeuta e agora quero fazer design interiores. Eu falo, gente, quem melhor que você para fazer uma clínica? Ah, eu Isso. sou veterinário, estou fazendo design interiores. A gente teve a Giovana, lembra a Giovana da turma de Branco, 2020? a A Giovana branco. Branco, aham, Lembro? veterinária, trabalhando Sim, com interiores. Eu falo assim, por que não se especializar? Então, assim, você é especialista em fazer clínicas. O Espaços sim. Pet, né? Ela com certeza pode trabalhar no nicho. E tem uma aluna do online também que agora se especializou só quartinhos infantis. Ela Olha aí. faz. Mini quarto, o nome do Instagram dela. Outra coisa que era muito negligenciada antigamente era essa parte de decoração, né? Ai, decoração, não faço. Cara, esqueçam isso, é um mercado maravilhoso e muito rápido para vocês, né? A Jordana fala muito nisso, a Gis Busmaier também, é o tal do Decor Day, né?
Então, vocês chegarem para um cliente de vocês e não necessariamente ter que refazer o armário, projetar algo nesse sentido, mas trocar as almofadas, trocar o tapete, pintar às vezes a parede com outro tom, trocar os quadros, o quanto muda o espaço, né? O poder da decoração e muito rápido. Então, consultoria de decoração é um outro business muito bom e muito rápido, né? Como as pessoas hoje em dia querem modificações mais rápidas, sem tanta coisa, às vezes vem a traumatizar tanto, coisa de obra pesado, Uhum. tá aí um business legal, né? E que as pessoas também aceitam muito mais ser online, Sim. consultoria. É bem tranquilo. A pessoa passa as medidas, as fotos e dá para fazer online, tranquilamente. Como esse projeto da Rafa, né? Que ela colocou ali uma planta baixa, a profissional, fez algumas indicações, ó, então na sala de jantar a proposta foi colocar uma mesa oval de 8 lugares, e tudo isso dentro de uma consultoria junto com o shopping list, né? Então você já indicar qual que é a loja, qual que é o tamanho do sofá, qual que é a cor, qual que é o tecido, e isso não deixa de ser uma consultoria, ela pode ser presencial ou ela pode ser feita online também, né? Então, isso que é legal na nossa área aí. Então, vocês podem trabalhar com consultoria, seja presencial ou seja online também, né? Então, até aqui, né, Lori, comentei do Rafa, ó, que legal isso aí. Botei aqui. O Rafa é professor também do curso. E como dá para fazer consultoria de diversas maneiras. Aí não teve nem planta baixa, né? Tirou foto, desenhou no computador por cima o que ele tinha de visão do espaço, shopping list, conversa com os clientes e é para ser realmente uma coisa rápida, econômica tanto para o cliente quanto, né, pro designer, no sentido que pode se fazer. Uma consultoria não dura mais que dois, 3 dias para fazer. Às vezes a consultoria você cobra por hora e vai na casa do Sim, cliente enfim, com material mínimo ali, quem sabe uma amostra de MDFs, um leque de cores, escolhe, aponta as coisas e, digamos, está livre do cliente, não precisa ficar namorando aquele projeto ou vinculado ao cliente por mais tempo. Então, por isso que eu digo, quem quer seguir com a profissão e continuar trabalhando com isso é um é, nicho muito bacana de mercado. vontade de sumir com essa faixa aqui, Lori. De ter Ah, umas... pois é, não sei porque que tá. Uhum. Acho que Vai lá. entraria uma madeira aqui, ó, mais larga já escolho. De coisa antiga, né, gente, que era coisa. Mas assim, gente, a gente passou para vocês algumas dicas e possibilidades dentro dessa área, né? Então, às vezes você pensa assim, ai, mas tá tão distante, né, do que eu faço e tal. Mas é o que a Lorena falou, né? Você não vai deixar de ser uma dentista, você não vai deixar de ser um bancário, você não vai deixar. Tem vários pontos que você pode só somar e talvez aquilo que era uma dor tua pode se tornar uma coisa boa, né? Porque, eu não tenho saco, eu trabalhei com direito muitos anos, mas quem vai ser melhor do que você para desenvolver, às vezes, um projeto de interiores, de um design, de um escritório de direito, você que atuava na área? Puxa, eu trabalhava numa empresa disso ou daquilo, ou seja, a nossa profissão, ela se conecta com todas as outras, né? Isso que é muito legal nessa nossa área, a gente não perde, você não vai perder aquilo que você é, da tua essência. Isso é muito bom. Oi, pessoal, meu nome é Ariane Valente, eu sou A gente separou aqui, Loura, acho que é legal até comentar com vocês agora, Sim. depoimentos de alunos, tá, gente? Então, se quiser comentar um pouquinho da área antes, Loura. Vou comentar, tá? A gente separou acho que uns 3 depoimentos de ex-alunos nossos, e no slide anterior eu coloquei assim, às vezes parece que o sonho de trabalhar com isso está muito mais distante do que realmente ele está, né? Basta a gente pensar e ter, óbvio, né, disponibilidade, um pouco de foco e força de vontade para realmente trabalhar. E eu separei aqui alguns depoimentos que eu até pedi para ex-alunos para vocês entenderem o quanto é possível essa transição, o quanto é possível trabalhar isso e não é assim, ó, não, daqui 5 anos. Não é, gente, é agora. É agora. E vamos ouvir depois eu comento. A Ariane, ela não deixou a profissão dela, ela é controladora de voo, ela é carioca, mora em Curitiba, ela é controladora de voo, segue trabalhando com isso. Ela trabalha também nesse escritório que é bem famoso, que se chama Arc Express, que é de uma arquiteta, enfim, bem famosa, que é Renata Poxaruski. E a Ariane deu um depoimento, ela me enviou ontem esse videozinho. Vamos lá. Oi, pessoal, meu nome é Ariane Valente, eu sou designer de interiores e hoje eu vim aqui contar para vocês como que foi, né, o meu processo. Então, assim, eu fiz o curso de design de interiores pelo Centro Europeu, na modalidade online. Foi um curso, assim, muito valioso, porque desde que eu terminei, na verdade, antes de eu terminar, eu já estava atendendo clientes e desde então eu venho exercendo a profissão.
Então, eu atendo cliente não só em Curitiba, mas como em todo o Brasil, na modalidade online. E o curso, ele te fornece tudo o que você precisa para, de fato, começar a atender. Todos os materiais, todo o processo que você precisa saber, a forma de você atender um cliente. Então, assim, é um curso completo que te prepara para o mercado de trabalho. E uma coisa muito valiosa é que eles ensinam mesmo, o intuito deles é de fato que você aprenda. Então, se você, porventura, teve alguma dificuldade ali durante a aula, eles se esforçavam muito para passar isso, para garantir que de fato você aprenda e exerça. E isso aconteceu comigo e eu sou muito grata. Ai, Ari, super Uhum. legal, muito bom. Ela fez muitos projetos já. E aqui tem mais um case que é a Tássia. A Tássia, ela é Recém-formada. recém-formada, bem recente mesmo. A Tássia, ela é bancária e não pretende deixar a profissão dela. Ela tem uma carreira sólida no banco, mas sempre sentiu que essa área criativa dela nunca tinha sido colocada à prova. E ela falou sobre isso, né? Que ela gostava muito de dar pitaco, de fazer as coisas e ela queria ter feito arquitetura. Ela contou pra gente lá no passado, né? Muito tempo atrás. E acabou que os meios da vida foram levando ela para essa parte do banco, ela tem já uma carreira sólida, e agora, já consolidada, com a filha dela já crescida, e ela decidiu fazer o curso e ela falou um pouquinho como que tá a vida dela hoje. Oi, meu nome é Tássia. Eu fiz o curso de design de interiores, a turma de agosto de 2024, né, do ano passado. Então eu terminei agora nesse ano. E eu nunca tinha tido contato nenhum com a área de design de interiores, de arquitetura, apesar de sempre gostar. E eu fiquei muito realizada com o curso, porque mesmo ele sendo um curso que não é presencial, eu achei muito melhor as aulas serem gravadas, porque quando eu tinha alguma dúvida eu podia rever a aula depois, e as aulas online serviam pra gente tirar dúvidas, né, enfim. E a gente aprende muita coisa, principalmente ali na parte, né, de colocar a mão na massa mesmo, no SketchUp, Inkscape. No começo eu achei que eu não ia dar conta de nada, mas no fim acabou que eu consegui minha primeira cliente antes de terminar o curso. E eu tô muito feliz, muito realizada com tudo que vem acontecendo. Pô, e se tem uma pessoa que tá esperta nos posts, é ela, né? Que eu tenho acompanhado. Muito, É bem sim, ligeira pra postar, gente. Sigam lá a Casa Concha pra vocês verem. Ela isso. começou E a recente, hein? Tás, Tá bombando. super recente, ela já fez acho que uns 3 projetos, e ela posta às vezes que ela tá 11 da noite lá na ativa, mas ela ama fazer. Ela falou que ela tá cansada e realizada, que ela não consegue parar. E além disso, ela ainda pinta ela pinta paredes, trabalha bastante com artes visuais, é um case bem legal. E aqui é a Super legal. Dani. Opa, o Perdão. Fábio dando spoiler. E a Dani, ela também se formou bem recente. Ela já tinha, o marido dela, na verdade, já tinha uma marcenaria, óbvio, negócio da família, que é a solução de marcenaria. E a Dani é formada em moda. E pensou, bom, vou fazer realmente o curso para agregar junto com a família, né, na marcenaria, mas também para atuar como design interiores. Então, vejam o depoimento dela. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Dani, Daniela Zambuja. Tá dando pra escutar, Acabo de Lori? me formar no curso de Design de Interiores do Centro Europeu e estou passando aqui para deixar um depoimento de como foi a minha experiência. Quando eu ingressei nesse curso, eu não tinha a menor ideia de o tanto que ele ia me fazer bem, me fazer feliz, me realizar e de quanto conteúdo ele ia me entregar. Eu não podia imaginar. Foi muito mais do que eu imaginava. Foi intenso, foi maravilhoso, foi rico e eu fiquei super feliz. Assim, uma das coisas que eu mais amei foram os nossos professores. São excelentes, excepcionais, e a gente estava sempre muito bem amparado, sempre muito assim full time ali, tirando as dúvidas, eles sempre nos apoiando e tirando nossas dúvidas. As aulas são gravadas, porém uma vez por semana a gente tem aulas online. Nessas aulas a gente tira as dúvidas, interage com os colegas e foi muito positivo, assim. Além de eu ter amado o curso, ter feito vínculos. Travou. Felipe. Travou, que pena. Mas eu mando lá no grupo depois o depoimento dela, Uhum. deixa eu ver se vai. Sim. Agora Vínculos com os foi. meus colegas. Foi. Tá travando, cara.
Eu mando lá depois pro pessoal. Tá travando, ó. Sim, mas o que a Dani falou é que realmente o curso é um curso que ele é humanizado. Então, apesar de ser online, ele forma vínculos e a gente tem esse contato com vocês, a gente vai auxiliando. E a Dani foi muito legal, porque a Dani ficava assim, esse negócio do 3D eu não vou conseguir. Eu falei, mulher, vamos lá, vai dar certo. E deu super certo. E o último depoimento é o depoimento do Fábio, que eu nem vou dar um play, porque o Fábio está Não, conosco aqui. ele tá aqui. E ele pode dizer por si só aí um pouquinho sobre como foi o curso para ele, né? A gente fala muito no Centro Europeu, vou passar daqui a pouquinho a palavra para o Fábio, mas é isso, a gente não mede esforços, para parar de compartilhar, Felipe? A gente não mede esforços de passar tudo o que a gente sabe para É. vocês. São Passa o 15 Instagram, anos Fábio, de... também. São Vai 15... lá, Fábio. Quer parar de compartilhar? Felipe, você dá com a tua tela. Aí. São 15, né? Eu e o Felipe temos 15 anos de carreira, de experiência, e se eu digo para vocês, se eu pudesse pegar um chip da minha cabeça e colocar em cada um de vocês, quem sabe um dia, saibam tudo que a Lorena sabe, gente, eu daria, porque a gente quer se doar para vocês, a gente quer passar tudo que é necessário para atuar na área com segurança, e melhor do que isso, eu acho que eu digo assim, gente, quem dera Lorena, tivesse tido um centro europeu no meu início de carreira lá atrás, que eu errei muito mesmo, assim, né, de não saber especificar materiais, porque eu fiz um curso de arquitetura, e a arquitetura é voltado para construir prédios, edifícios, é urbanismo, é paisagismo. Eu aprendi muito, muito pouco sobre interiores na minha faculdade, e essa é uma das grandes diferenças entre a faculdade de arquitetura e a interiores, né? E, acima de tudo, para as meninas que eu vi que já estão na carreira, né, já estão fazendo um curso, é, que nós tivemos alguns alunos também que, apesar de estarem fazendo curso técnico em outras faculdades, em outras instituições, vieram até a gente porque nós temos um método muito voltado para o mercado de trabalho. Ele tem conteúdo, né? Não é um método acadêmico de dizer assim, a teoria da cor da luz é XYZ, tá, mas prof, como que eu aplico isso, né, Regina? Então a gente é muito, muito, muito voltado para o que funciona para o mercado de trabalho. Então, nosso curso, ele é denso, intenso, o Fábio e a Dani podem falar sobre isso, curso muito ágil, mas que a gente, além de passar sobre essas questões do dia a dia, como que funciona, como que aplica a iluminação, como que faz isso, a gente também dá muita dica sobre como que a gente atua no mercado de trabalho, como que precifica, como que faz um contrato, como que faz um contrato, como que eu falo com o cliente, como que eu encanto o cliente, como que eu faço meu próprio marketing. Então, ele é muito mais sobre isso também, sabe, meninas? Então, se vocês quiserem participar de uma aula experimental, quiserem conhecer um pouquinho mais, estejam à vontade, tá? Fábio, Milena, Fábio, pode falar, depois eu tiro a dúvida da Milena. Vamos lá. Tá bom. Boa noite a todos, professor Lorena, professor Felipe, é um Boa prazer estar aqui com noite. vocês hoje. Bom, até para contar um pouco da minha experiência aí, né, do que eu posso falar do Centro Europeu, o que eu achei, contar um pouco para trás, assim, do como eu cheguei até vocês, né? Eu sempre trabalhei, assim, voltado um pouco mais de projetos, né? Na minha área ela sempre foi mais voltado para marcenaria, mas eu sempre trabalhava nessa parte dos bastidores, né? Então chegou uma hora que, inclusive, eu fiquei 4 anos fora, né, em Portugal, trabalhando também, voltando para a área de marcenaria, e por algumas ironias do destino, acabei voltando para o Brasil, né? E nessa volta, eu parei e pensei, eu falei, agora, será que eu continuo fazendo o que eu faço, ou eu arrisco e me torno definitivamente aí um designer de interiores, né? Foi aí que eu conheci o curso do Centro Europeu. E desde o primeiro contato com vocês, foi uma experiência, assim, fantástica, acolhedora, né? E eu tinha um pouco de medo ainda falei, será que vale a pena a gente fazer um curso online? Será que eu vou conseguir aprender tudo nesse espaço de tempo? Porque eu vejo hoje assim, que depois de formado, né, o Centro Europeu, ele te profissionaliza num curto espaço de tempo, exatamente para você focar Acho que eu no já dia a posso dia do sair, que eles trabalho. estão falando uma coisa que eu não tô entendendo, porque eu não assisti o comercial. Mas aí eu peguei, né, desde o começo, acabei entrando no curso e essa parte que eu tinha aí de medo, né, do curso ser um curso online, acabou se transformando para mim numa experiência incrível, porque mesmo sendo online, a gente tem uma proximidade muito grande com os professores, né? E até hoje, né, professora Lorena, a nossa turma é bem ativa no WhatsApp, um Somos ajudando o muito outro. unidos.
E todos os professores, para mim, assim, são muito especiais, e todos eles atuantes, né? Então, até hoje eu tenho contatos, né? Já se formou, acho que foi em março, né? Março, abril desse ano. E o Centro Europeu me proporcionou uma experiência incrível, porque ele me preparou para todas essas dúvidas que eu tinha, né? Inclusive, eu tive a experiência de desenvolver um projeto do IARD, que para mim foi um divisor de águas, né? Me qualificou e desde o passo a passo ali para a gente conseguir ter essa confiança, né? Então, eu posso falar para todo mundo assim, de boca cheia, né? Que eu tenho orgulho de ter me formado no Centro Europeu. Eu tenho orgulho de falar que eu faço parte, né, porque a gente não deixa de fazer parte, porque se Deus quiser, logo logo a gente vai fazer outros cursos, tudo, mas a experiência que a gente teve, essa proximidade com os professores, né, desde o primeiro dia de aula, então é um curso denso, um curso intenso, com muitos conteúdos, só que são conteúdos do dia a dia. Então a gente se sente acolhido, e mesmo não conhecendo muitos professores pessoalmente, a gente acaba tendo uma intimidade de conversar fora de horas. Eu tenho áudios assim do professor Guilherme, de uma dúvida que eu mandei para ele me respondeu fora de hora, áudios de 5 minutos. O professor Felipe também, eu acho que eu nunca vou esquecer do dia que a gente se encontrou na Casa Cor, né? Mas eu lembro assim do olho dos professores, de professor Felipe, professor Jordana, fazendo aquele tour guiado com a gente, mostrando passo a passo. Então, para mim, o Centro Europeu ele se tornou mais do que um curso, né? É uma metodologia nova de ensinar a gente, né? Ele sai um pouco daquela parte tradicional, igual a professora estava falando da iluminação, essas coisas, né? E todos eles, né? Sem exceção, inclusive tem até os professores hoje que está se tornando nossos fornecedores também, a professora Ana, a gente já está fazendo uma visita com ela também. Então, eu só tenho a agradecer vocês, só tenho a agradecer o Centro Europeu. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa importante. Eu Eu acho tinha que um uma coisa sonho legal, também. eu Oi, acho que pode uma falar. coisa legal de pontuar, Fábio, que você falou, é sobre, acho que sim, somos um curso online, mas a gente é basicamente juntar pessoas de Sim. diferentes partes do país, e o Fábio fez uma parceria com a Dionara, o Fábio é de São Exato. Paulo, fez uma parceria com a Dionara, que é colega de turma dele, e juntaram e se fundiram e tem um escritório em conjunto. Da mesma forma que eu já vi muitas vezes por diversos turmas que se passaram, vocês fazendo parceria, um de Minas, outro do Paraná, um de São Paulo, outro não sei do que. Porque assim, quando as ideias casam, é sobre isso, né? Sobre a gente não estar sozinho. Então, diferente de fazer um curso online e você dar um play na matéria e não saber Sim. quem está te assessorando, que dizem tutores, né? Mas quem são? Não, aqui é a Lorena, o Felipe, é a Ana, vocês conhecem a gente está presente junto com vocês, tirando as dúvidas, fazendo um projeto real, né? A gente faz um projeto de um apartamento padrão em cima de um imóvel real, com as dificuldades reais, e formar profissionais. E isso, o grupo não se encerra depois que o curso Uhum. termina. A Giovana é um exemplo, a Giovana mandou dúvida, a Giovana Branco, que é veterinária e designer, mandou uma dúvida lá, alguém tem marceneiro tal coisa? Tá aqui, gente. Alguém já fez tal coisa? Tá aqui. Então é um grupo que fica muito ativo, a gente se ajuda e acho que é isso. E proporciona a gente, professora, que nem eu tinha o sonho de ter um escritório. Então, muitas aulas, né, que a gente faz é de como você gerencia o seu escritório. A gente É, aprende ali como atender um cliente, como analisar um espaço, como a gente escolher as cores. Então, a gente faz um passo a passo até conseguir montar o nosso escritório. E hoje, como a professora falou, a Dionara, que é minha sócia, na verdade, a gente criou o escritório aqui em São Paulo, então tem uma sociedade aqui, a Dionara também está com a gente aí no Sul, e a gente também fechou mais uma sociedade agora aí em Miami. Inclusive, a gente está com 2 projetos agora sendo executados em legal, Miami. É, que 5 legal, cara. projetos aqui em São Paulo, isso que eu estou falando em 5 meses de curso finalizado, né? Uhum. Então, é o que eu falo, o Centro Europeu, para mim, hoje, está na frente de muitos outros cursos, não vou citar nada, mas pela didática que vocês entregam e pelo amor que eu vejo que vocês têm na profissão. Então, eu só tenho a agradecer vocês e com certeza aí quero sempre estar próximo e aprendendo mais aí. Tá bom? Muito Ah, obrigado, que gente. bom. Obrigado, Obrigada Fábio, a você, obrigado. Fábio. E é isso, assim, a gente sempre fala, a Regina, que é a nossa aluna, sabe, a gente fala isso no Eu início do estava com a curso Regina muitas na vezes. Casa Cor. Lembrei da A Regina, a gente gente foi na fala, Casa Cor Verdade. toda junto. nós estávamos Foi em assim, São Paulo com o Felipe e Curitiba com a Lorena. E, exato. Fábio,
Ontem, na aula de segunda-feira, foi postado um projeto seu. Parabéns. Oh, muito lindo. obrigado. E uma Muito outra coisa lindo também, mesmo. obrigado mesmo. Uma outra coisa Show de também, bola. professora, que eu vejo que está muito em alta são projetos para neurodivergentes. Tipo, no meu caso aqui, eu tenho filhos autistas, né? Então, quando você prepara um ambiente, você consegue tecnicamente melhorar o ambiente, você melhora a qualidade de vida de todo mundo. Então, isso daí é uma coisa que eu vejo que está crescendo bastante. E eu fico muito feliz. Às vezes eu estou no meu WhatsApp aqui, eu vejo bastante gente me seguindo. Aí eu mando mensagem para o professor Guilherme. Professor Gui, tá mostrando aí o meu projeto? Daí ele fala, tô. É legal. Isso. E falando um pouquinho para a Milena, estava escrevendo ali, mas vou falar. Nós somos uma escola de economia criativa, não temos somente design interiores, tá? Nós somos uma escola com 32 anos de história, já formamos aí mais de 200 mil alunos e temos vários cursos. Dentro da economia criativa, a gente tem o curso de interiores. Nós somos uma escola de cursos livres. Isso é muito legal de pontuar. Nós não somos uma escola técnica, né, de 2 anos e meio, mas isso não impede vocês de atuarem na profissão. Então, o Fábio está aí para demonstrar e outros tantos Maneiro cases que a algum. gente mostrou para vocês. Então, tudo que uma faculdade, né, de 2 anos e meio fornece, a gente faz, só que nossa metodologia ela é ágil. Não só o design interiores, a forma de pensar na nossa escola é assim, nossos cursos eles são realmente para serem cursos compactos e colocarem vocês rapidamente no mercado de trabalho, mas agilidade não significa perda de qualidade. Isso eu queria mostrar para vocês. Tá? Vocês aprendem tudo e a gente acelera mesmo. Tá? Então, mostramos tudo o que precisa dentro desse ano letivo. Regina e Fábio podem dizer melhor do que ninguém, a Dani também, com o depoimento dela, que vocês têm capacidade de atuar, sim, mas voltado para uma inserção rápida, ágil, né? Eu acho que o Felipe falou isso no início da nossa aula. Hoje a gente ouve áudios com a velocidade 2.0. Ninguém mais tem tempo para as coisas. Então, quanto que custa 2 anos e meio da sua vida? Quanto custa um ano da sua vida? Então, é sobre isso. Só Especialmente quem precisa monetizar rápido. Isso é uma coisa muito legal para falar. Ali a gente teve o depoimento da Ariane, que falou que antes de finalizar o curso, ela já teve a oportunidade de trabalhar e rever, né, o investimento. A Tássia também já teve a oportunidade de rever esse investimento. Então é muito sobre isso. A gente encoraja muito vocês, porque com já metade do curso feito, vocês já podem oferecer trabalhos de consultoria. E consultoria, gente, vocês cobram de sei lá, de 500 a 1.500 reais uma consultoria. Então, isso vai se pagando de uma forma muito gostosa. Vocês vão atuando e vão reavendo o dinheiro, né? Daí vocês perguntaram se tem algum curso voltado para paisagismo. Sim, quer explicar, Felipe? Garden. Eu já Uhum. passei ele que tem o Garden, depois é legal você dar uma olhada, Manuela. Então, a gente tem vários cursos, várias profissões, assim, sabe? Legal vocês poderem conhecer a escola como um todo, tá? E Uhum. aproveitando só esse gancho que era dúvida da própria Milena em relação a curso e tudo mais, não percam o nosso próximo encontro na semana que vem, porque eu vou trazer várias ferramentas de IA legal para vocês verem que vocês vão ficar de cara. Tem muita coisa nova muito Meu boa. Deus, E daí vocês vão falar é assim, isso. meu Deus do céu. E Meu tem cada Deus. coisa, porque eu todo dia eu gosto de dar uma estudada, a Lorena me manda, eu pesquiso, tem cada coisa nova legal. Então, assim, venham na Uhum. próxima aula, eu vou mostrar algumas para vocês. E como a Lorena falou, a gente tem uma escola de economia criativa. Então, a gente gosta de trazer coisas para estar na frente. Tô vendo vários ex-alunos aqui, isso que eu acho legal. Maria Otília tá aqui com a gente, que legal, Maria Otília, eu tô vendo. Tô vendo alguns alunos aqui que já fizeram o curso com a gente, mas que tem essa sede de conhecimento, né? E a gente também tem essa coisa de querer trazer coisas novas para vocês, tá? Então, queria agradecer a Lori, queria agradecer o Fábio, a todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje. A gente poderia passar horas conversando com vocês, mas a gente já tem esse próximo encontro, tá? E 10/9, nossa próxima aula vai isso. ser exatamente daqui uma semana, nesse mesmo horário. A gente vai passar o link para vocês, mas não percam, porque até puxando o gancho sobre essa questão, mas vocês, né, são curso técnico. Veja, pessoal, nós somos uma escola com 32 anos, super sólida, e fala, mas por que vocês não se tornam um curso de 2 anos mesmo? Porque simplesmente não é a nossa intenção, não é a nossa metodologia. Quando a gente segue isso, a gente tem que seguir alguns parâmetros, né? Inclusive do MEC, que foi o que a Milena perguntou, e não, a gente acredita muito no nosso método, que já tem anos, nosso curso de design interiores não nasceu ano passado.
Nossa modalidade online, ela tem 5 anos agora, porque veio bem na época da pandemia, né? 2020, quando virou, a gente não. Vamos fazer o curso online, agora é um bom momento e a gente lançou o curso online. Mas entendo que nosso curso tem mais de acho que uma década, né, de existência, né, Felipe? Mas, Não sei exato quantos anos, mas tem mais de uma década de existência que a gente ensina design interiores. Então a gente não nasceu agora. Nós temos um método testado e aprovado por vocês mesmos, né? Pelos nossos alunos. Tá bom? é isso, gente. Obrigado a todos. Espero que Obrigada, vocês pessoal. tenham gostado, que Obrigada, tenha dado Fábio, aquela. Regina, todos Valeu, vocês. obrigadão. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Eu vou só responder a dúvida da Milena. Milena, quem tiver interesse, entre em contato com o pessoal do comercial para ver valores. A gente não sabe exatamente, né, como está a negociação agora, se vai ter uma negociação especial para vocês que estão participando dessa aula, mas pode deixar que o pessoal do comercial vai entrar em contato com quem tiver interesse. Tá bom, gente? Muito obrigada. Obrigado, gente. Um Boa grande noite, beijo, gente. boa noite, até semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite para vocês, pessoal. Boa noite, Luli. Tchau, queridos. Tchau, tchau.